Olá, meus amores, sejam bem-vindas e bem-vindos mais uma vez aqui no canal. E hoje o vídeo ele é bem especial, é um vídeo de técnica e eu vou ensinar vocês a fazer uma pele profissional, porque sim, meus amores, tem diferença da pele que a gente faz para o dia a dia, de uma pele que é voltada mais para casamento, evento, fotografia. Então tem sim muita diferença de um para outro, tanto em quantidade quanto em dicas e técnicas em si. Então, hoje eu vou fazer essa pele profissional com vocês e vou dar várias dicas para deixar ela mais natural possível, porque como eu falei, vai muito produto. Então, eu vou tentar fazer com que fique a pele profissional, fique uma pele durável, mas que não sobrecarregue tanto em algumas regiões que eu falo para vocês que é onde entrega sempre. Então, se você quer saber como que vai ser, que dicas são essas, não sai daí e vamos embora pro vídeo então. Então vamos embora começar a ver que dicas e diferenciais são esses de uma pele profissional para uma pele que normalmente a gente usa no dia a dia, e eu vou falar isso para vocês, a comparação de uma com a outra no decorrer do vídeo e no decorrer de tudo que eu for fazendo, beleza? Então vamos lá, gente. Primeira coisa, primeira parte que eu falo sempre, que é 50% da maquiagem, é o antes da maquiagem, como a gente prepara a nossa pele. Então, é primordial, tanto na pele profissional, quanto na pele não profissional, que é aquela que a gente usa no nosso dia a dia, você hidratar muito bem e limpar muito bem. Então, eu já lavei meu rosto, já tonifiquei, agora eu vou hidratar com vocês. Aí, para hidratar todo o meu rosto, eu vou passar esse creminho da Nivea, que ele também é bom para você que vai fazer maquiagem. Por quê? Porque ele fica com a pele hidratada, que é primordial, gente, para não craquelar, para não simplesmente a sua pele não roubar produto, né, água de outros produtos. Então isso é primordial, a hidratação, tá? Então passei aqui em todo o rosto, até mesmo aqui abaixo dos olhos. E é primordial, gente, que cada etapa você vai secando isso, porque agora minha pele tá molhada. Então, se eu venho com outros produtos, ele não vai fixar no meu rosto. Então, passei o hidratante, espero aqui uns 5 minutinhos para sentar no meu rosto e secar. E aí a gente vem com primer e todas as outras coisas. Então, precisa ter essa etapa quando a gente faz maquiagem, tanto profissional quanto maquiagem para o dia a dia. Então, às vezes, pelo fato de você não esperar secar essas etapas, acontece de a sua maquiagem não fixar, sair muito rápido. Então, são os pequenos detalhes que vocês precisam prestar atenção. Então, vou pegar o ventilador aqui para ser mais rápido e vou secar o meu rosto. Pronto, já esperei aqui hidratante sentar no meu rosto e secar, então ao toque já tá bem sequinho. E aí é quando a gente já pode ir pro próximo passo, que são os primers. Aí, com relação a primer, eu vou usar 3 tipos de primer diferente, porque em cada área do meu rosto eu sinto a necessidade de uma coisa diferente, de uma coisa específica. Então, o que eu vou fazer? A minha pele, ela é uma pele oleosa, só que tem regiões que é um pouco mais seca, que eu preciso hidratar mais. Então, eu vou usar para a parte oleosa esse primer aqui, mate da Uni Makeup, que vai ser aonde? No meu nariz. Ó, peguei aqui um pouquinho, não é muito primer, gente, é pouquinho mesmo. No nariz, que é onde me sai a primeira parte que sai, aqui no queixo e nessa área aqui da testa que craquela em mim pelo fato da oleosidade, na famosa zona T. Aí agora, nesse primer mate, a gente deixa ele secar. E aí eu vou para outra região do meu rosto, que é abaixo dos olhos, que é onde em mim eu sinto mais necessidade de hidratar, porque é onde a gente passa mais pó, mais corretivo, carrega um pouco mais de produto. Então, para que não fique sobrecarregado depois de um período, ou resseque demais uma coisa que já é seca,
a gente precisa fazer essa hidratação. Então, eu vou usar esse primer aqui da Bruna Tavares, somente mesmo na parte abaixo dos olhos. Então, também, ó, uma quantidade não muito grande, que não tem necessidade. Eu passo ele aqui abaixo. Bem delicado, gente, que essa área é muito, muito delicada abaixo dos olhos. Passei o mate aonde tem mais oleosidade, hidratei aonde eu sinto que precisa de mais hidratação e vou passar um outro primer pro restante do rosto, que é esse daqui, o Fios da Ruby Rose, que é para tirar aqueles poros dilatados que eu tenho mais nessa região, aqui na testa, enfim, ele uniformiza e deixa nivelado todo o seu rosto. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Ó, peguei aqui também um pouquinho. Sempre, gente, trabalhando com isso. Não precisa de muita coisa, tá vendo? Porque eu tenho que passar só aonde eu realmente não passei outro primer. Pronto, o primer sentou. E como eu sei que ele sentou no meu rosto? Porque ele tá com aquela textura dele pegajosinha, que você sente tipo uma colinha, mas ele não tá úmido. Então, tem a diferença dele estar úmido e de ter isso daqui, mas ao mesmo tempo com um toque seco. Então, quando ele tiver com essa preguinha, mas com o sensorial seco, é quando você já pode ir para a próxima etapa. E qual é essa etapa que é diferente do que normalmente a gente faz numa pele que a gente vai usar só mesmo para sair, que não é nada de tão importante? É as correções. Então, tudo que tiver de correção com corretivo colorido é o que você faz agora. Então, se você tem uma espinha muito vermelhada, você usa lá o corretivo verde, ou que nem eu que tem rosácea, usa um corretivo verde. Se você tem uma olheira muito pigmentada, pega e passa um corretivo salmão aqui na região abaixo dos olhos. Então, tudo isso, todas essas correções, você vai fazer agora, antes da base. Então, pra mim, eu vou usar esse corretivo aqui, o Yellow, da Mary Kay, que ele já neutraliza tanto as minhas sardinhas, quanto a minha rosácea. Então, eu vou passar ele somente nessa região mesmo. Não precisa passar no rosto todo. É só aonde você tem essas pigmentações que você tem que corrigir. Então, eu vou pegar ele aqui. Então, vou espalhar isso daqui, não precisa ser muita quantidade. E a esponjinha tá bem úmida, então, eu vou dando batidinhas para ficar de uma forma sutil. And I've been chilling, watching the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in our clouds when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money. Pronto, espalhei aqui o corretivo da Mary Kay. Como vocês podem ver, já deu uma boa neutralizada aqui na minha rosácea e nas sardinhas. E eu também vou fazer uma correção abaixo dos olhos, na área da olheira, aqui nessa região, com o corretivo salmão. Eu vou usar esse daqui, da Vult, e eu vou passar com um pincelzinho e espalhar também com a esponjinha, porque fica bem mais fininho e não pesa depois nessa região. Então, você passa uma quantidade, não precisa ser muito, mas o suficiente que você vai precisar para fazer a correção da pigmentação. Aí eu venho com a esponjinha úmida aqui e vou corrigindo abaixo aqui, que ao mesmo tempo em que ela tá espalhando, ela tá fazendo com que fique uma camada mais fina. Corretivo espalhado. Então, aqui, só recapitulando, a gente passou o Yellow da Mary Kay e o Salmão da Vult. E já reparem a diferença absurda
que faz só a gente já ter feito essa etapa. Então, zerou totalmente a minha olheira meio amarronzada que tem aqui, embora não seja muito, e como neutralizou a minha rosácea e as sardinhas. Só que o detalhe não é só o fato de você ter esse passo, que é um diferencial na pele profissional, mas o fato de deixar bem fininho essa camada, porque realmente, sempre como eu falo para vocês, se tem uma área que entrega quando a gente tem muito processo, ou então que tem muito acúmulo de produto, é essa região aqui abaixo dos olhos. E como vocês podem ver, eu tentei deixar o mais fininho possível, sem perder a pigmentação. Então, você pode usar ou a esponjinha ou o pincel nesse processo. Então, vocês escolhem. Eu gosto da esponjinha porque eu acho que ela deixa mais natural, mas sem tirar o pigmento. Agora, se você tem familiaridade com o pincel, não tem problema, só que tenta deixar o mais fininho possível sem perder a pigmentação. Então, esse é o truque. Aí, agora a gente vai para a base. A base também tem um outro detalhe bem importante, que é escolher uma base que tenha uma cobertura, porém que tenha uma textura fina, que não fique muito grossa. Então, eu escolhi essa base aqui da Maquiê, que é a Cover On, e vai ser uma misturinha de duas tonalidades, a Alpen e a Sunny. Como vocês podem ver, eu tô dando batidinhas no lugar de arrastar. Depois eu venho com a esponja e dou acabamento. Só que eu tô dando batidinhas e aplicando aonde eu quero que fique. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't. Espalhei a base com o pincel e agora eu tô dando os acabamentos com a esponjinha, mas sempre dando batidinhas, tanto com o pincel quanto com a esponja, para ele sentar e não arrastar o que a gente fez embaixo. E agora vamos pro corretivo, e o corretivo que eu escolhi foi esse daqui da Avon. E a minha cor é a bege claro, e eu vou passar ele aonde eu quero atrair luz, tá? Então, abaixo dos olhos, no centro do rosto. Então, vocês olhem em vocês aonde vocês querem atrair luz. Essas foram as regiões que eu gosto de atrair luz, mas também tem um porquê da gente iluminar essas áreas. Para a parte de fotografia, é muito importante que tenha uma entrada, uma expansão e uma saída de luz. Então, sempre levem em consideração isso, uma entrada, uma expansão e uma saída de luz. Agora, se você quer uma pele profissional, mas que não vai ter problema de fotografia, nada, somente porque você gosta de uma pele bem feita, não precisa seguir isso daqui à risca, mas saiba que para foto realmente precisa seguir isso à risca. Dito isso, agora eu vou espalhar aqui. Espalhei aqui o corretivo, então, e só para lembrar, gente, quando a gente vai fazer essa parte, essa técnica de contorno e iluminação, a parte de iluminação você tem que escolher um corretivo que seja 1 ou 2 tons mais claro que a sua pele. Aí agora a gente vai para o contorno, aonde já é o inverso, onde eu vou escolher 1 ou 2 tons mais escuros que a minha pele. Só que o contorno ele não é também só para afinar, como muita gente acha.
Ele serve para afinar aonde você quer deixar mais fino ou esconder, mas ele serve também para trazer de volta as suas expressões. Então, como vocês podem ver aqui, eu tô sem expressão nenhuma. Então, na hora que eu fizer o contorno, vai voltar as minhas expressões de novo. Então, de novo, vocês vão ter que olhar em vocês o que vocês querem afinar ou esconder, e levando sempre em consideração que isso vai fazer parte da sua expressão facial. Então, analisem aí. E aí, para fazer o contorno, eu escolhi esse bastão da Tracta, esse daqui, e a minha cor é a Claro 1. Então, vou analisar em mim agora o que eu quero afinar, o que eu quero simplesmente esconder. Então, eu quero afinar aqui as bochechas que a pessoa tem demais. A papada também, né? Porque é complicado. Aqui na testa, gente, o que acontece? Na testa, a minha testa, ela é estreitinha do lado. Então, se eu afinar aqui do lado, ou se eu passar o contorno e querer esconder, vai ficar aqui, um negócio assim, ó. Pra você não ver. Então, eu tenho que fazer nessa partezinha daqui, ó. Tá vendo? Sempre deixando, gente, um dedinho para você depois, na hora que for esfumar isso daqui, conseguir esfumar. Se você colocar muito perto do cabelo, você não consegue esfumar. Então, pensem nisso. Aí vai, para quem tem aquele ossinho aqui no nariz, você faz um xizinho ou um risquinho assim, em cima do ossinho, que aí você só ilumina aqui e aqui, menos aqui no meio. Só que eu quero fazer o quê? Afinar mais o meu narizite, desses dois lados aqui, e a ponta aqui, eu acho ele muito pontudo. Esfumar isso tudo aqui, deixa eu pegar um pincel assim, para esfumar bem isso daqui, porque não pode ficar marcado. O contorno, ele não pode aparecer, gente. É para ser algo sutil, em que na fotografia em si que vai fazer diferença. Na vida real, a pessoa não pode perceber. Sabe que tem alguma coisa, mas não consegue perceber o que que é, aonde começa, aonde termina. Então, fiquem espertos nisso, tá? Why didn't I know from the very start? Oh, you left me here just to fall apart. If I wrote you a letter, Esfumei o contorno e, como vocês podem perceber, mesmo que eu tenha utilizado um produto que tem 2 tons acima da minha pele, não ficou manchado nem marcado, em que você vê o contorno ali, mas você não sabe aonde começou e aonde terminou. Então, ó, é exatamente dessa forma aqui que tem que ficar tanto o contorno em creme quanto o contorno em pó, que são as duas etapas que tem numa pele profissional. Então, agora, dito isso, vamos para o blush. O blush que eu vou usar, que eu escolhi esse daqui da Pop. Ele é em stick. E o que que esse blush vai fazer, né? O que que tudo isso que eu tô passando vai fazer depois na outra etapa? Ele vai realçar todos os outros produtos em pó que eu vou colocar. Então, a maquiagem profissional, ela tem essas duas etapas, o cremoso e o em pó. Então, agora eu vou espalhar esse blush em stick. E da mesma forma, tem que ficar aquele negócio, gente. Não sei aonde começou, não sei aonde terminou. Então, em todos os processos e cremosos em pó, tem que ter esse mesmo efeito. Aí, agora a gente vai pro iluminador, que é esse daqui da Mahave, se chama Skin Glow, que é uma base iluminadora. E eu escolhi o tom, cadê? Pele Naked. Então, eu vou dar umas gotinhas aqui nessa região, onde eu quero depois dar uma atraída de luz com o iluminador em pó. E eu vou tô dando aqui, espalhando com a esponjinha, porque eu quero que fique esse acabamento
natural. Olha como traz já o viço de novo para a pele que a gente perdeu com a base, com vários produtos que a gente aplicou aqui no rosto. Então, ele traz, ó, de novo, o viço. Então, iluminador finalizado e encerramos a parte de cremosos. Então, a gente vai fazer todo esse trabalho de contorno, de blush, de iluminador com os pós. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar esse eye powder da Visela e vou passar abaixo dos olhos para selar tudo que a gente fez até o presente momento. Então, eu venho aqui com a esponjinha para depositar o eye powder aqui abaixo dos olhos para selar tudo que a gente fez. And I've been chillin', watching the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up in our cloudlands when people change, but not us. Passei o eye powder e vou deixar ele aqui assando, fazendo baking. Se você não tem esse eye powder, você pode usar aquele pó translúcido da Playboy, o da Mia Make, aquele em banana, que são muito bons. E aí, agora a gente vai selar o restante do rosto, principalmente se você tem pele oleosa, que nem eu, precisa realmente selar. Então, eu vou usar esse daqui da Dylos, esse pó compacto da Dylos. A minha cor, cadê a minha cor? É a claro. E eu vou passar em todo o rosto, principalmente se tu tem pele oleosa que nem eu. Então, você vai selar aí. Mas não se preocupa que depois, não é porque você tá selando que, ai, tudo que eu fiz antes vai sumir. Não, ele vai ficar bem perceptível em foto e nos efeitos que a gente vai dar agora com os pós, tá? Então, pode ficar tranquilo que nem todo o trabalho foi em vão. Então, vai passando bastante pó para selar bem isso daqui. Selei bem a pele, agora eu vou tirar esse eye powder daqui, tirar o excesso. E notem que a gente tá passando muito produto, mas todos eles eu tô optando por produtos que deixam a textura fina e que não deixam a textura mais grosseira, mais carregada. Então, é fundamental que vocês optem por esses produtos em que façam a função deles, que cubram, porém que tenham a textura fina, já para não deixar a pele em si muito sobrecarregada e parecer que a gente tem essas 10.000 camadas que a gente fez. Então, o pó, já tirei aqui o excesso. E aí, a gente vai, o quê? Voltar de novo com a nossa expressão facial. Então, a gente vai fazer o contorno em pó. E aí, para o contorno em pó, eu escolhi esse daqui da Pitarra. Esse pó compacto HD. Camuflagem, a minha cor é Ebony. E eu gosto de fazer contorno com pó compacto. Eu acho que fica mais bonito. Então, nas mesmas áreas em que eu fiz o contorno com o contorno em bastão, eu vou fazer com o pó. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Pra parte do contorno no nariz, vou pegar um pincel assim fofão e devagar, gente, não é com muita quantidade, com muita delicadeza, eu vou fazendo aqui. Por quê?
porque pode ficar com um aspecto de sujo se vocês vão com muita sede ao pote. Então, vão fazendo devagar isso daqui, muita paciência e dosando, ó, porque se eu passo muito, aí acaba com o negócio. Pronto, fiz o contorno e agora eu vou pro blush. E o blush que eu escolhi foi esse daqui da Ricoste e a cor é o rosa, que eu quero trazer a saúde de volta pra cá pro rosto, porque já se foi, né? Então, vamos pegar devagar também e ir aplicando aos poucos para não ter risco de dar uma chinelada, entendeu? Então, vamos devagar. Eu gosto de aplicar bastante blush. Se vocês não gostam, dosem aí e apliquem menos. Mas eu adoro blush, gente. Eu simplesmente amo blush. Então, pronto. Blush aplicado. E vamos pro iluminador. O iluminador eu quero usar esse daqui da Max Love. E na cor 01. Esse daqui é em versão solta, né? Pós-solto. Vamos passar ele porque ele é bem forte. Então, vou pegar aqui um pincelzinho de iluminador. E vamos às áreas em que a gente quer iluminar. Ele traz um arzinho bem de saúde mesmo, que é o que eu particularmente gosto. E que eu acho bonito em mim, né, no caso. Mas se você gosta de um iluminadorzão, pode passar um iluminadorzão. Sem medo de ser feliz, gente. Então, eu tô aplicando aqui o iluminador aonde a gente iluminou pra ter aquela entrada, expansão e saída de luz. Então, agora eu tô aqui na testa. Como ele é bem sutil esse daqui, que ele não adiciona fundo, ele ilumina, mas não adiciona fundo. Então, pra mim, não vai ter problema por conta da minha pele ser oleosa. Porque não vai ficar aparecendo oleosidade. Então, nessas áreas, assim, eu acho bem legal aplicar esse da Max Love. Aqui de novo, o arco do cupido. E aqui nessa área do queixo. Mas aí eu vou dar uns pontos estratégicos com esse daqui, da Catherine Hill. A cor é o Illuminator. Então, eu vou fazer o que com ele agora? Eu vou pegar ele aqui e vou dar só nessa partezinha aqui um pontinho de luz a mais. Aqui que eu gosto, sem ser essa parte, só aqui na lateral. E aqui a mesma coisa, ó, tá vendo? Pontos estratégicos, gente. Então, tô fazendo aqui. Só o restinho eu passo aqui para as maçãs. Mas concentro mais aqui no meinho mesmo. Pra quando a gente vira, dar esse brilho. Aí, aqui na pontinha do nariz só, porque ele é bem forte mesmo. Então, só na pontinha do nariz e um pouquinho nessa região aqui atrás, ó, tá? E só isso, gente. O restinho eu passo aqui no arco do cupido. E aí, pra finalizar, pra tirar todo esse aspecto de pó que a gente colocou aqui, eu vou usar essa bruma fixadora da Mahave. Então, vamos lá. Pra tirar esse excesso de pó. E a gente vem com o ventiladorzinho Salvador da Pátria. E seca tudo isso daqui. A bruma secou e agora eu só vou limpar a sobrancelha aqui pra tirar aquele excesso de produto. Então, pega uma água micelar. Depois de uma pele dessa, eu creio que a pessoa vai fazer alguma coisa no olho, né? Então, eu gosto de limpar a sobrancelha, eu acho muito ruim fazer e passar o lápis em cima de produto em cima da sobrancelha. Então,
limpa bem. E esse é o resultado da nossa pele. Eu quero agora que vocês prestem bem atenção aqui abaixo dos meus olhos. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem, então dá um zoom aí, qualquer coisa. E aqui na lateral, que foi onde a gente fez os contornos, tanto em pó quanto os cremosos. E eu quero que vocês prestem mesmo bem atenção, porque aqui, onde a gente fez os contornos, tanto o cremoso quanto o em pó, vocês podem ver que você sabe que tem um contorno ali, sabe que tem um blush, sabe que tem um iluminador, porém você não sabe aonde que começa, aonde que termina e não tá manchado. Então, independente se você faz uma pele profissional ou faz uma pele normal mesmo pro dia a dia, o contorno, ele precisa estar dessa forma, o blush também, e o iluminador também é fundamental. Para quê? Que fique algo assim harmônico, que fique algo bonito, como se você tivesse nascido assim. E a outra coisa que eu quero que vocês notem na parte que eu mostrei aqui os olhos para vocês, é que pele profissional, como vocês viram, tem muita etapa. Tem etapa do parte de líquido, parte de cremoso, parte em pó, tem muito produto. E a chave para que fique assim mais natural, digamos assim, não ficar tão carregado, principalmente abaixo dos olhos, que é onde entrega sempre, como eu sempre falo para vocês, a região que mais entrega, que a gente tá com muito produto, é utilizar produtos que tenham a textura fina, o acabamento fino. Então, isso ajuda e é 100% de todo esse trabalho. Então, as dicas que eu dei para vocês no vídeo, seja para você fazer uma pele profissional ou uma pele para o dia a dia, é deixar secar entre as etapas, entre o creme, o primer e a base, que é fundamental. Eles precisam sentar no nosso rosto para que depois eles não saiam, por exemplo, depois de 2 horas. E também para a pele profissional, ou se você também não gosta de uma pele tão carregada, utilizar os produtos com acabamento fino, o pó com acabamento fino, base com textura fina também, que não sobrecarregue tanto o nosso rosto. Mas foi esse daqui o resultado, então. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui para mim abaixo nos comentários, que eu vou responder para vocês. E também sigam nas redes sociais, que eu sempre posto alguma coisa por lá. E também não deixem de se inscrever aqui no canal, façam parte da família Mastrangelo, para saber o que acontece aqui em casa também, na minha família, tudo. E é isso então, espero muito ver vocês no próximo vídeo. Espero muito ver vocês no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!